Aos 36 anos, Rodrigo Godoy finalmente rompe o silêncio após a morte de Preta. E o que ele revela deixou muita gente em choque. Depois de meses em absoluto silêncio, enquanto o Brasil inteiro chorava a partida de uma das artistas mais queridas do país, Rodrigo decidiu falar. Mas o conteúdo do que ele disse, ou melhor, o que ele não disse durante todo esse tempo, está gerando uma nova onda de polêmica nas redes sociais. Neste vídeo vamos te mostrar os bastidores dessa história que vai muito além do luto, traição, abandono, silêncio calculado e uma revelação devastadora que muitos achavam que jamais seria feita. Preta Gil morreu lutando contra um câncer agressivo. E em meio a essa batalha pela vida, ela expôs ao público que foi traída e deixada sozinha no hospital pelo próprio marido, que à época já mantinha um caso com Ingrid Lima, uma stylist próxima da cantora, amiga da casa, alguém em quem ela confiava. Isso não foi um boato. Revelado pela própria Preta em seu livro autobiográfico e em entrevistas emocionantes. E agora, depois de tudo, Rodrigo Aparece. Mas será que é um pedido de perdão ou uma tentativa desesperada de limpar sua imagem manchada? E o mais importante, o que exatamente ele revelou sobre os últimos dias de Preta Gil? Fica comigo até o final, porque a última revelação vai te deixar impactado. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa o seu like, porque isso é muito importante para o crescimento do nosso conteúdo aqui no YouTube. A sua inscrição mostra para a plataforma que nosso trabalho merece ser entregue para mais pessoas. E assim você também não perde os próximos vídeos bombásticos que estamos preparando. E se você quiser apoiar ainda mais o nosso trabalho, você pode fazer isso com o Super Thanks, um valeu demais aqui embaixo. Mas se não puder contribuir financeiramente, não tem problema. Comenta aqui embaixo o que mais te chocou nessa história. Sua participação é essencial e fortalece muito o nosso conteúdo. Então, prepara o coração e assiste até o final, porque o que vem agora é revelador, possivelmente imperdoável. Rodrigo Godoy, aos 36 anos, ficou no centro de uma comoção nacional após o falecimento de sua ex-esposa, a cantora Preta Gil, em 20 de julho de 2025. Tragédia não apenas abalou o mundo artístico e seus milhares de fãs, como também trouxe à tona uma série de episódios passados que voltaram a repercutir com força nas redes sociais. No meio desse turbilhão, muitos esperavam que Rodrigo, com quem Preta havia vivido uma relação intensa por quase uma década, quebrasse o silêncio e se manifestasse de maneira clara e emocional sobre a morte da artista. No entanto, o que se viu foi um silêncio absoluto carregado de tensão, interpretado de diversas formas por um público sedento por explicações, empatia, ou pelo menos um gesto de respeito diante da dor da perda de uma das figuras mais queridas do Brasil. Os dias que se seguiram à confirmação da morte de Preta Gil, que faleceu após uma dura batalha contra um câncer de cólon. Muitos nomes da música, da televisão e da política se manifestaram publicamente, prestando homenagens comoventes e exaltando o legado artístico e a personalidade solar da filha de Gilberto Gil. As redes sociais ficaram repletas de imagens, vídeos e mensagens de carinho. O nome de Preta figurou entre os assuntos mais comentados por desafio. Contudo, o perfil de Rodrigo Godoy no Instagram, principal plataforma onde ele se comunicava com seus seguidores, permaneceu inalterado, como se ele tivesse deliberadamente escolhido a distância emocional como forma de lidar com o momento. Nenhuma nota, nenhuma imagem, nenhuma mensagem foi publicada por ele. O que chamou ainda mais atenção foi o fato de que Rodrigo restringiu os comentários em suas postagens antigas, claramente tentando evitar a enxurrada de críticas e insultos que já começavam a invadir suas redes sociais. Esse silêncio não passou despercebido. Muito pelo contrário, ele alimentou ainda mais a ira de parte do público, que nunca esqueceu o episódio doloroso em que Preta Gil revelou, ainda em vida, que havia sido traída e abandonada por Rodrigo justamente durante o tratamento contra o câncer. A própria cantora fez questão de tornar público o desfecho de seu casamento, destacando que, em um dos momentos mais frágeis de sua vida,
Sentiu-se sozinha e desprezada por alguém em quem depositava total confiança. As palavras de Preta, registradas em entrevistas e posteriormente em seu livro autobiográfico, marcaram profundamente a memória dos fãs que passaram a ver Rodrigo como símbolo de insensibilidade e descaso. Sim, sua falta de manifestação diante da morte da ex-esposa foi recebida quase como uma afronta por aqueles que esperavam, se não arrependimento, ao menos respeito. Muitos usuários das redes sociais passaram a comentar que o silêncio do ex-personal trainer soou quase como um grito de acusação coletiva. Alguns diziam que o silêncio de Rodrigo era uma confissão disfarçada. Outros enxergavam como covardia e indiferença, uma fuga da responsabilidade emocional que ele havia deixado de assumir em vida. Mas tudo mudou quando, semanas depois, Rodrigo finalmente quebrou esse silêncio. Em uma entrevista exclusiva, ele apareceu abatido, visivelmente nervoso, e disse que tinha vivido os últimos meses em completo isolamento, tentando digerir a morte de Preta e a forma como a opinião pública o transformou em vilão. Admitiu que errou, mas ao mesmo tempo se defendeu. Segundo ele, muitos detalhes da separação jamais foram revelados ao público, e a narrativa que se consolidou deixou sua imagem ainda mais destruída. O ponto mais polêmico veio quando Rodrigo contou que tentou visitar Preta nos últimos dias de internação, mas teria sido impedido pela própria equipe médica e pela família da cantora. Essa revelação incendiou ainda mais as redes. Para alguns, foi apenas mais uma tentativa de transferir a responsabilidade. Para outros, uma prova de que a situação era muito mais complexa do que se imaginava. Rodrigo também mencionou que, mesmo após o divórcio, ainda nutria sentimentos por Preta Gil e que a traição com Ingrid Lima teria sido um erro sem volta, mas não um abandono emocional. A frase dividiu opiniões. Seria uma tentativa de humanizar sua imagem ou apenas um discurso calculado? Enquanto isso, Ingrid Lima permanece em silêncio absoluto. Nenhuma nota, nenhuma aparição pública. O que gera ainda mais teorias de conspiração sobre o que realmente aconteceu nos bastidores dessa história que mistura amor, doença, fama, traição e morte. E é justamente por isso que o depoimento de Rodrigo Godoy não trouxe paz, mas sim mais dúvidas. Afinal, sua confissão tardia serve como redenção ou apenas reabre feridas? A memória de Preta Gil segue viva, intocável no coração dos fãs, enquanto a figura de Rodrigo continua cercada por sombras e contradições. E agora eu quero saber de você, o que pensa sobre essa fala de Rodrigo? Foi sincero ou apenas uma estratégia de imagem? Deixa aqui embaixo nos comentários e vamos conversar sobre esse caso que ainda está longe de acabar. Rodrigo ainda acrescentou que não deu entrevistas antes porque teria recebido orientações de amigos e até de advogados para manter silêncio, temendo que qualquer palavra fosse usada contra ele em um momento de grande comoção. No entanto, esse argumento soou frágil para boa parte do público, que viu na justificativa apenas mais um exemplo de cálculo frio, enquanto a dor da perda era compartilhada por milhões. Rodrigo ainda acrescentou que não deu entrevistas antes porque teria recebido orientações de amigos e até de advogados para manter silêncio, temendo que qualquer palavra fosse usada contra ele em um momento de grande comoção. No entanto, esse argumento soou frágil para boa parte do público, que viu na justificativa apenas mais um exemplo de cálculo frio, enquanto a dor da perda era compartilhada por milhões. O trecho mais forte de sua fala veio quando afirmou que, apesar de tudo, esteve presente à sua maneira, acompanhando de longe as notícias sobre o estado de saúde da cantora, e que teria escrito mensagens que nunca foram enviadas. Segundo ele, havia uma carta preparada para Preta, mas que jamais saiu de suas mãos. Essa revelação causou um misto de indignação e perplexidade. Por que guardar palavras que poderiam ter feito diferença em vida? Familiares próximos de Preta Gil, em entrevistas posteriores, preferiram não comentar diretamente as declarações de Rodrigo, limitando-se a reforçar o legado da artista, seu exemplo de coragem e sua luta até o fim. Essa escolha de silêncio por parte da família foi interpretada como um recado claro: não há espaço para revisões de narrativa que diminuam a memória de Preta. Críticos apontam que o momento da manifestação de Rodrigo não poderia ser mais conveniente para ele mesmo. Com a pressão social atingindo níveis altíssimos, a fala pública se tornou quase uma necessidade de autopreservação.
Porém, essa tentativa de reaproximação com a opinião pública não foi suficiente para apagar o histórico de rejeição e ressentimento acumulado desde a traição revelada pela própria cantora. A verdade é que, ao invés de encerrar um ciclo de especulações, as declarações recentes abriram ainda mais espaço para debates. Alguns acreditam que Rodrigo carrega uma culpa impossível de ser perdoada. Outros defendem que ninguém jamais conhecerá a totalidade dos bastidores daquela relação. No fim das contas, o que fica para o público é a sensação de que a história de Preta Gil transcende o drama pessoal. Sua luta contra o câncer, sua postura de expor a verdade e sua coragem em não esconder a dor tornaram-se símbolos de autenticidade e força. Já Rodrigo, com todas as contradições, talvez tenha escolhido tarde demais o momento de falar. E é isso que nos leva à grande questão: o silêncio de Rodrigo foi uma forma de respeito ou um cálculo de conveniência? A resposta talvez nunca seja unânime, mas o impacto de suas escolhas, tanto no passado quanto no presente, continuará sendo discutido por muito tempo. Nos dias seguintes à entrevista, a repercussão foi imediata. Portais de notícias, colunistas e programas de TV mergulharam nas declarações de Rodrigo, questionando cada palavra. Muitos destacaram o contraste gritante entre o silêncio pesado de meses e a repentina decisão de falar justamente quando as críticas atingiam o auge. Para o público, essa mudança soou menos como uma catarse emocional e mais como uma estratégia de sobrevivência diante do linchamento digital. A ausência de Ingrid Lima nesse cenário também se tornou um ponto de discussão. Enquanto Rodrigo tentava justificar suas escolhas, a stylist mantinha-se em completo recolhimento, sem emitir qualquer declaração. Essa postura alimentou especulações. Estaria ela aguardando o momento certo para se pronunciar ou decidiu, de forma definitiva, evitar o centro da tempestade? A cada dia sem manifestação, crescia a percepção de que qualquer palavra vinda dela poderia reacender ainda mais a chama da polêmica. Outro detalhe que chamou atenção foi o esforço da família Gil em não permitir que a memória de Preta fosse manchada pela narrativa paralela do ex-marido. Em eventos e homenagens, o tom era sempre de celebração da vida, da carreira e da luta da artista. Era como se houvesse um pacto silencioso para não alimentar a disputa de versões, reforçando apenas o legado de uma mulher que transformou dor em coragem. Entre especialistas em comunicação e comportamento midiático, surgiu um consenso: Rodrigo perdeu o timing da fala. Se tivesse se manifestado no momento da morte, ou mesmo em vida de Preta, a recepção poderia ter sido outra. O silêncio prolongado, somado ao histórico da traição, tornou qualquer discurso posterior automaticamente suspeito. Não importava o conteúdo, mas o contexto, e o contexto era desfavorável. Mesmo assim, houve quem tentasse relativizar. Alguns analistas apontaram que, em situações de luto e pressão pública, cada indivíduo reage de forma distinta. O silêncio poderia ter sido um mecanismo de defesa, não necessariamente uma estratégia. Essa visão, no entanto, não chegou a ganhar força diante da indignação generalizada nas redes sociais. No balanço final, a fala de Rodrigo não trouxe o alívio esperado. Pelo contrário, reacendeu feridas, provocou novas interpretações, sobretudo, deixou no ar a sensação de que muito ainda permanece nas sombras. Afinal, o que realmente aconteceu nos bastidores dos últimos dias de Preta Gil? Até que ponto o relato de Rodrigo é uma confissão sincera ou apenas um gesto calculado? E é justamente essa dúvida que mantém viva a discussão. Porque, em meio ao luto de uma artista que marcou gerações, a verdade sobre a relação que terminou em traição e silêncio ainda parece distante de ser plenamente revelada. O caso ganhou contornos ainda mais sérios quando jornalistas especializados em celebridades começaram a recuperar trechos inéditos de entrevistas antigas de Preta Gil. Em algumas delas, a cantora deixava escapar que a traição foi apenas a ponta de um iceberg muito maior, sugerindo que o desgaste da relação com Rodrigo vinha de muito antes da descoberta do câncer. Essas falas, que na época pareciam desabafos isolados, hoje são reinterpretadas como sinais de que havia muito mais por trás da separação. Enquanto isso, veículos de imprensa investigaram os bastidores da clínica onde Preta esteve internada. Funcionários confirmaram, sob anonimato, que Rodrigo chegou a tentar visitas em momentos finais, mas que o acesso não foi liberado por decisão da família. Essa informação dividiu opiniões. Teria ele, de fato,
sido afastado de propósito ou seria mais uma narrativa conveniente para justificar sua ausência pública? Em paralelo, críticos culturais levantaram um ponto crucial: a história de Preta não pode ser reduzida a um romance fracassado. Sua luta contra o câncer, o ativismo em prol da aceitação do corpo, sua força artística e a coragem de falar abertamente sobre dor e vulnerabilidade formam um legado que vai muito além da polêmica conjugal. A insistência em centrar o debate apenas na figura de Rodrigo seria, em si, uma injustiça com a memória da artista. No entanto, o público continua dividido. De um lado, aqueles que acreditam que qualquer tentativa de redenção por parte de Rodrigo está fadada ao fracasso, porque as marcas da traição jamais poderão ser apagadas. De outro, uma parcela menor argumenta que o luto deve trazer também algum espaço para compreensão, mesmo que isso não signifique perdão. O fato é que a narrativa se transformou em um verdadeiro espelho da era digital. Cada silêncio, cada frase e cada gesto passam por escrutínio implacável, transformando vidas pessoais em espetáculos públicos. No centro dessa arena, a imagem de Rodrigo Godoy segue como alvo de julgamentos, enquanto a lembrança de Preta Gil cresce cada vez mais intocável, quase sagrada, sustentada pelo carinho dos fãs e pela postura firme de sua família. O fato é que a narrativa se transformou em um verdadeiro espelho da era digital. Cada silêncio, cada frase e cada gesto passam por escrutínio implacável, transformando vidas pessoais em espetáculos públicos. No centro dessa arena, a imagem de Rodrigo Godoy segue como alvo de julgamentos, enquanto a lembrança de Preta Gil cresce cada vez mais intocável, quase sagrada, sustentada pelo carinho dos fãs e pela postura firme de sua família. E talvez seja esse o ponto final mais revelador: a tentativa de Rodrigo de se explicar não mudou a percepção coletiva. Ao contrário, reforçou a ideia de que a verdade, quando chega tarde demais, perde a força e se converte em ruído. O silêncio que um dia foi interpretado como covardia agora se mistura a palavras que soam pouco críveis. No fim, a história não fecha com reconciliação nem com absolvição. Fecha com um contraste nítido. De um lado, uma artista que transformou dor em legado. Do outro, um homem que continua tentando escapar da sombra das próprias escolhas. No ponto mais alto da repercussão, especialistas em mídia avaliaram que o caso de Rodrigo Godoy representa um fenômeno típico de nosso tempo: a reputação pública sendo julgada em tempo real, sob a lente implacável das redes sociais. O silêncio inicial, seguido de uma fala tardia e fragmentada, foi visto como um movimento estratégico falho. Em vez de amenizar, reforçou a ideia de frieza e cálculo. Para os fãs de Preta Gil, nada do que ele diga agora será capaz de apagar a lembrança do abandono em vida. A traição revelada pela própria artista, em entrevistas em seu livro autobiográfico, criou um marco definitivo na narrativa. Rodrigo não é apenas o ex-marido, tornou-se, para muitos, símbolo de um erro irreparável. E é justamente aí que reside a força desse enredo. Porque enquanto Rodrigo tenta reconstruir sua imagem, a memória de Preta cresce cada vez mais. Não apenas como filha de Gilberto Gil ou como cantora de talento, mas como mulher que expôs sua dor sem medo, transformando fraqueza em coragem e desespero em legado. Sua voz segue ecoando em vídeos, entrevistas, músicas e nas palavras que deixou registradas sobre sua luta contra o câncer e contra a traição. Rodrigo, por sua vez, carrega o peso de ter falado tarde demais. Mesmo admitindo erros, mesmo relatando tentativas frustradas de aproximação, suas declarações não tiveram o efeito de resgate. Serviram apenas para reacender o debate e colocar ainda mais luz sobre a ferida que Preta já havia escancarado. No balanço final, a conclusão é dura: não há narrativa capaz de reverter a força da verdade contada pela própria vítima. O silêncio de meses, seguido de um discurso visto como calculado, apenas cristalizou a imagem de um homem que, diante da morte, perdeu a última chance de oferecer à ex-esposa o respeito público que ela merecia. E assim, o capítulo se encerra não com reconciliação, mas com contraste. Preta Gil permanece como símbolo de luz, coragem e transparência. Rodrigo Godoy, aos 36 anos, ficará marcado pela sombra de suas próprias escolhas. Esse é o retrato cru de uma história que o Brasil inteiro acompanhou. De um lado, o legado eterno de uma artista amada. Do outro, a incapacidade de um homem em quebrar o silêncio a tempo. Não se trata apenas de uma história de amor que se rompió ni de uma separação marcada por la traição.
O que realmente atraviesa o coração do Brasil é a forma como Preta Gil, mesmo em meio à maior das dores, escolheu não se calar. Ela transformou sua vida íntima em testemunho público, não por vaidade, mas por coragem. Coragem de expor a vulnerabilidade, de denunciar a solidão dentro de um casamento que deveria ser apoio, de assumir em voz alta que até no auge da fragilidade física e emocional, ainda existia força suficiente para falar a verdade. O silêncio de Rodrigo Godoy, por meses interpretado como desprezo, virou símbolo de um distanciamento que não cabia diante da morte de uma mulher tão amada. Quando finalmente decidiu quebrar esse silêncio, a fala não encontrou espaço de acolhimento. Encontrou um público já convencido, já marcado pelas palavras da própria Preta. Por mais que tenha tentado relativizar, justificar ou até insinuar que existiam lados da história nunca revelados, a sociedade escolheu acreditar em quem viveu a dor, não em quem chegou depois com versões fragmentadas. O contraste não poderia ser maior. De um lado, Preta Gil, que nos deixou um legado artístico, uma história de resistência e uma lição de transparência. Do outro, Rodrigo, que permanece preso a uma narrativa de erros, traição e demora. O tempo, que poderia ter sido aliado caso tivesse falado antes, transformou-se em inimigo. Porque em temas de vida e morte, o silêncio prolongado pesa mais do que qualquer palavra tardia. Esse caso também mostra a força das redes sociais na construção da memória coletiva. O público não esquece. A traição revelada em entrevistas e em livro não é apenas um detalhe, mas a marca de um capítulo doloroso que ajudou a moldar a percepção sobre o ex-marido. E no tribunal da opinião pública, nenhum pedido de desculpas, nenhuma confissão, nenhuma tentativa de reconstrução da imagem é suficiente quando a ferida já foi exposta pela própria vítima. Por isso, o desfecho não traz absolvição nem reconciliação. Traz a certeza de que Preta Gil segue viva na memória de quem a admirava, e que Rodrigo Godoy terá de conviver para sempre com o peso de suas escolhas. A artista parte como símbolo de autenticidade e verdade. Ele permanece como símbolo do que acontece quando a verdade é omitida até que seja tarde demais. No fim, a última palavra é de Preta. Sua voz ecoa em livros, em entrevistas, em músicas, em lembranças. Rodrigo pode falar agora, mas nada do que diga apagará o que ela já havia revelado. Essa é a marca definitiva de uma história que não cabe em justificativas. A palavra de quem viveu será sempre mais forte do que a versão de quem apenas reagiu. E assim se fecha este capítulo, não como um simples escândalo de celebridades, mas como um retrato cru de amor, dor, traição, silêncio e legado. Uma história em que a memória de Preta Gil cresce a cada dia, enquanto a sombra de Rodrigo Godoy permanece como lembrança do que não pode ser reparado. Rodrigo Godoy quebrou o silêncio. Sim, depois de meses em completo silêncio, ele finalmente falou. Mas será que falou tudo? O que ele disse, e principalmente o que ele não disse, está mexendo com o Brasil inteiro. E você precisa ouvir até o fim. Preta Gil se foi, mas as marcas do que aconteceu em seus últimos dias continuam ecoando. E agora, Rodrigo vem a público, mas será que é tarde demais? Traição, abandono, silêncio calculado. Essas três palavras voltam a perseguir Rodrigo Godoy, e desta vez não há como escapar. Muitos pediam explicações, muitos esperavam arrependimento, mas o que veio deixou ainda mais dúvidas. Aos 36 anos, Rodrigo Godoy finalmente rompe o silêncio após a morte de Preta. E o que ele revela deixou muita gente em choque. Depois de meses em absoluto silêncio, enquanto o Brasil inteiro chorava a partida de uma das artistas mais queridas do país, Rodrigo decidiu falar. Mas o conteúdo do que ele disse, ou melhor, o que ele não disse durante todo esse tempo, está gerando uma nova onda de polêmica nas redes sociais. Neste vídeo vamos te mostrar os bastidores dessa história que vai muito além do luto, traição, abandono, silêncio calculado e uma revelação devastadora que muitos achavam que jamais seria feita. Preta Gil morreu, lutando contra um câncer agressivo. E em meio a essa batalha pela vida, ela expôs ao público que foi traída e deixada sozinha no hospital pelo próprio marido, que à época já mantinha um caso com Ingrid Lima, uma stylist próxima da cantora, amiga da casa, alguém em quem ela confiava. Isso não foi um boato. Revelado pela própria Preta em seu livro autobiográfico e em entrevistas emocionantes.
E agora, depois de tudo? Rodrigo Aparece. Mas será que é um pedido de perdão ou uma tentativa desesperada de limpar sua imagem? Manchada? E o mais importante, o que exatamente ele revelou sobre os últimos dias de Preta Gil? Fica comigo até o final, porque a última revelação vai te deixar impactado. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa o seu like, porque isso é muito importante para o crescimento do nosso conteúdo aqui no YouTube. A sua inscrição mostra para a plataforma que nosso trabalho merece ser entregue para mais pessoas. E assim você também não perde os próximos vídeos bombásticos que estamos preparando. E se você quiser apoiar ainda mais o nosso trabalho, você pode fazer isso com o Super Thanks, valeu demais aqui embaixo. Mas se não puder contribuir financeiramente, não tem problema. Comenta aqui embaixo o que mais te chocou nessa história. Sua participação é essencial e fortalece muito o nosso conteúdo. Então, prepara o coração e assiste até o final, porque o que vem agora é revelador, possivelmente imperdoável. Rodrigo Godoy, aos 36 anos, ficou no centro de uma comoção nacional após o falecimento de sua ex-esposa, a cantora Preta Gil, em 20 de julho de 2025. Tragédia não apenas abalou o mundo artístico e seus milhares de fãs, como também trouxe à tona uma série de episódios passados que voltaram a repercutir com força nas redes sociais. No meio desse turbilhão, muitos esperavam que Rodrigo, com quem Preta havia vivido uma relação intensa por quase uma década, quebrasse o silêncio e se manifestasse de maneira clara e emocional sobre a morte da artista. No entanto, o que se viu foi um silêncio absoluto carregado de tensão, interpretado de diversas formas por um público sedento por explicações, empatia, ou pelo menos um gesto de respeito diante da dor da perda de uma das figuras mais queridas do Brasil. Os dias que se seguiram à confirmação da morte de Preta Gil, que faleceu após uma dura batalha contra um câncer de cólon. Muitos nomes da música, da televisão e da política se manifestaram publicamente, prestando homenagens comoventes e exaltando o legado artístico e a personalidade solar da filha de Gilberto Gil. As redes sociais ficaram repletas de imagens, vídeos e mensagens de carinho. O nome de Preta figurou entre os assuntos mais comentados por desafio. Contudo, o perfil de Rodrigo Godoy no Instagram, principal plataforma onde ele se comunicava com seus seguidores,